Amém, glória a Deus. Vamos para o sétima parte do estudo, né? Sétima e última. Mardoqueu, por outro lado, tinha força de caráter, convicção religiosa e confiança no seu Deus. Amã sabia dentro de si, que Mardoqueu era melhor deles dois, né? E por isso o odiava mais. Aos olhos de Deus, a grandeza nunca consiste na riqueza, no poder ou na condição social, mas na fidelidade, na dedicação a Ele e na dedicação a Ele e habita em pós do seu justo propósito na terra. Lucas 22, 24 ao 30. Mardoqueu revolucionou, foi o líder do protesto. Até então o rei não sabia de nada dos judeus. O rei não sabia de nada. Esther não tinha contado nada ao rei. Capítulo 6, versículo 2 ao 3. O livro das memórias, das crônicas, seria um registro oficial dos eventos do Império Persa. Durava muito tempo para ler, e era pelos sacerdotes, e escriba também lia. E era costume dos reis persas recompensar imediatamente, na mesma hora, os que tinham feito o notável. Então a gente vê aqui que o livro das crônicas era um registro, né, oficial dos reis, dos eventos da Pérsia. Nós vemos aqui que nem dormia, né? Nós vemos aqui que nem dormia. Mardoqueu foi o cara. Né? Porta do rei, cargo oficial, os assuntos oficiais era tratado. Deuteronômio 22, 13 e versículo 15. Então por isso que diz que Mardoqueu foi o cara. Ele ficava na porta do rei ali, cargo oficial, e os assuntos oficiais eram tratados, né? E ele ficava sabendo de tudo ali que acontecia ali no palácio. Amã estava tão obcecado por matar os judeus, sobretudo Mordecai, né? Que Mordecai é Mardoqueu. O ódio era tão grande que chegou a construir no quintal de sua própria casa uma forca para matá-lo. Mas Deus é mais, né? Deus é mais, muito mais. Então ele estava com tanto ódio de Mardoqueu, do povo israelita, do povo judeu, que ele fez uma forca no quintal da sua casa, né? Da sua própria casa. Fez uma forca para matar Mardoqueu, né? Então Amã estava com muito ódio. E fez uma forca, como foi grande, né? 23 metros a forca. Então Mardoqueu ali tinha, onde ele ficava ali na porta do rei, ele ficava sabendo dos assuntos reais, né? Que acontecia ali na realeza. Judeus e amalequitas eram os inimigos. Judeus não se prostravam diante de outro Deus, nem a nação pagã, nem diante de inimigos. O personagem principal foi Mardoqueu, né? Pra mim, na minha opinião, né? Porque Esther não falou ao rei nada, só fez o banquete, né? Talvez
a insônia do rei, só fez o banquete. E talvez lá, a insônia do rei, ele leu o livro das crônicas que estava esquecido. Capítulo 6, versículo 1. Então, Deus deu a insônia ali para ele, e ele leu o livro das crônicas. Se ele não tivesse lido o livro das crônicas, Mardoqueu ia morrer no dia seguinte. Mardoqueu ia morrer. Entendeu? Porque Esther demorou para falar pro rei. Era para ela ter falado logo. Se ela tivesse falado logo, aí Mardoqueu ia se livrar. Mas aí, como ela não falou nada pro rei, só fez o banquete lá pro capítulo 7. Se fosse esperar até o banquete lá, o Mardoqueu tinha morrido. Lá ele descobriu o feito e exaltou Mardoqueu, que até então o rei não sabia nada de Mardoqueu nem de Esther, e havia falar, e Esther não havia falado nada ao rei, né, seu esposo, sobre Amã. Capítulo 7, versículo 1. Ela falou depois. Nem sobre a forca ninguém sabia, só o próprio Amã e família, né? Então, nem Mardoqueu sabia que ia morrer no outro dia da forca, né? Não sabia da forca. Só Amã que planejou com a sua família lá a forca. Fez a forca para matar Mardoqueu. Mardoqueu não sabia que ele tinha feito essa forca e que ele ia morrer no dia seguinte. Então o sonho foi um propósito de Deus ali para levar Mardoqueu, né? Se não fosse o sonho, a insônia ali do rei, Mardoqueu tinha morrido no outro dia seguinte, porque Esther demorou para falar para o rei, né? Demorou. Aí o tempo passou e a vida de Mardoqueu estava em risco, né? O povo judeu só ia morrer lá pro final dos 11 meses. Os 11 meses, quando desse os 11 meses, que era o tempo do decreto. Mas Mardoqueu ia morrer no dia seguinte lá. E se fosse esperar o jantar de Esther, Mardoqueu já estava morto, porque o jantar demorou muito. Foi só no capítulo 7, versículo 1, né? Então aqui é um estudo, é uma mensagem aqui sobre Mardoqueu, diante de muitas fontes, de conhecimentos, estudo. Aí você vai para várias coisas, várias fontes para você chegar ao final, né? Então agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Espero que esse conhecimento aí tenha sido útil aí na sua vida. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.